Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o aquecimento global, lá na página 40, lá, ação humana e mudanças climáticas, tá? Achei melhor deixar aqueles fatores terrestres de influência do clima para a gente terminar a discussão na próxima aula ao vivo, que foi bem legal, né? Eu gostei, eu acho que a maioria gostou também, o pessoal participou legal da aula. Então a gente vai ver agora sobre o aquecimento global, que ele é representado assim como um processo de aumento das temperaturas médias dos oceanos e da atmosfera da Terra, tá? O tema em si ele possui muita discordância, tá? Por isso que a gente tem que compreender assim as consequências, causas de diferentes pontos de vista, para que consiga ter um apanhado geral de tudo. Então, como aquecimento global? O aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra, da temperatura média da Terra, né? Ocorrido desde os meados do século XX e que deverá continuar no século XXI. Isso segundo o último relatório de avaliação do painel intergovernamental, tá, sobre mudanças climáticas. A temperatura na superfície terrestre aumentou cerca de 0,18 graus durante o século XX, está constantemente aumentando. E isso implica numa série de causas, tá, que são levadas. Os pesquisadores da área afirmam que o aquecimento global está ocorrendo em função do aumento da emissão dos gases poluentes, tá? Principalmente aqueles derivados da queima de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, o petróleo. Então, na atmosfera, esses gases que são separados no ozônio, no dióxido de carbono, no metano, no óxido nitroso, no monóxido de carbono, eles formam uma camada de poluentes que ficam estáticos ali na atmosfera e são de difícil dispersão, tá? Porque eles são gases pesados, então eles têm uma dispersão difícil. E com isso ocorre o que a gente chama do famoso efeito estufa, tá? Que acontece é o seguinte: os raios solares incidem na Terra. A forma natural deles, a gente estava vendo nas outras aulas ali, quanto às diferenças que eu tenho, as alterações que eu tenho na temperatura, o que a altitude influencia e afins, mas a funcionalidade dele é assim, que o planeta Terra, tá? Os raios, eles vêm e incidem no planeta Terra. Normalmente, grande parte dos raios solares batem na Terra, refletem e voltam para o espaço, tá? O problema da camada de ozônio que nós temos, que gera o aquecimento global, que esses raios, quando eles batem aqui, eles não conseguem sair de volta pro universo aberto. Eles ficam presos nessa grande nuvem que é formada por esses poluentes, tá? É uma nuvem bem densa, é pesada, então ela fica acumulada na atmosfera, ela bate ali. Então, esses raios vão refletir, vão bater nessa camada, né, que proveniente desses gases, e vão voltar para a Terra, vão bater na Terra, vão voltar, vão bater ali, e consequentemente. E isso vai gerar um aumento na temperatura do planeta inteiro e um aumento maior naquele local ali, tá? Então isso forma o nosso famoso efeito estufa. Então ocorre, pois esses gases eles vão absorver a maior parte da radiação infravermelha que é emitida pela Terra. E isso dificulta a dispersão do calor. Isso começou lá na Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Não é de hoje, gente, tá? Lá no século XIX começou o aquecimento global, mas ele, é claro, era de uma escala insignificante. Então você tinha houve aquele estouro das indústrias e da Revolução Industrial que ocorreu no século XIX e não se tinha controle de nada, né? Tudo era queimado, era largado a grosso modo, as chaminés
a milhão por hora e tudo despejado na atmosfera, sem ter noção do impacto que isso poderia causar ao longo do tempo. A sociedade, o consumo crescente, né? Isso daí auxiliou diretamente nesse problema. Então, essa queima dos combustíveis fósseis, junto com o desmatamento, as queimadas em larga escala, então todos esses dejetos, todo esse aglomerado de gases que é largado na atmosfera, principalmente dentro desses últimos 30 anos, 40 anos, acabou dando os primeiros sinais de alerta para o meio, né? Então, no primeiro encontro de ambientalistas que aconteceu na Noruega em 1972, já se falava em aquecimento global, camada de ozônio, desmatamento, entre outras coisas, né? Com isso, com o aumento do aquecimento a nível global, nós temos uma série de contrapontos que acabam sendo efetivos para isso daí e contrapontos que acabam aumentando o aquecimento global, né? Aumentando o efeito estufa, aumentando o buraco na camada de ozônio e afins. O aumento do nível dos oceanos, o aumento da temperatura no mundo, que está em curso, né? Isso engloba diretamente no derretimento das calotas polares. Quando você tem um aumento do nível das águas dos oceanos, pode, claro, futuramente acontecer a submersão de várias cidades litorâneas, que é o que os cientistas apontam, né? Que várias das cidades litorâneas elas vão sumir de acordo com o tempo, tá? Devido a esse aumento no nível do mar. E não tem a água, ela vai vindo tomar conta do continente, né? Então, o crescimento e o surgimento de desertos, o aumento da temperatura, o aumento, né, provoca esse aumento da temperatura, faz com que ocorra uma maior evaporação das águas dos oceanos. Isso potencializa aquelas catástrofes climáticas que a gente comentou, que eu comentei com vocês em outras aulas, né? Então, isso acaba impactando de uma forma geral, porque causa a morte de várias espécies de animais e vegetais que não suportam essa grande troca de temperatura. Eu não sei se vocês acompanham os documentários e afins, eu gosto muito de acompanhar documentário, acho muito informativo, documentários do Greenpeace, alguns do Discovery, do History, do National Geographic. Então, principalmente se envolvendo as calotas polares, hoje nós estamos presenciando cenas que são horríveis, tá? Locais assim, por exemplo, o urso polar. O urso polar, ele vive nas calotas polares, tá? É o ambiente natural dele. Só que ele está perecendo tanto que muitos estão morrendo de fome, porque aí você tem uma dispersão das focas, dos leões marinhos, que são o alimento básico dele, que ocorre em detrimento desse aumento da temperatura que vai descongelando essas calotas polares, vai diminuindo a área deles e isso impacta essas espécies diretamente. Então você tem vários animais que são impactados diretamente com isso, tá? Nos países tropicais, nós temos o grande impacto dos desmatamentos, né? Aqui mesmo no Brasil a gente vê esses desmatamentos em larga escala, sem muita consciência, ou os órgãos competentes que teriam que pegar mais pesado em cima desse pessoal aí, não pegam, tá? Ou falta pessoal efetivo para fazer todo esse trabalho. Então você tem essa tendência de tornar essas áreas desérticas. Tá? Porque isso só vai aumentar. O próprio Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, ele está fadado a se tornar um deserto. Porque você tem um aumento muito grande da mas é do lado do oceano. É do lado do oceano, mas a taxa de transpiração, a taxa de evapotranspiração da água é muito alta. Então ele está fadado a se tornar um deserto. Não adianta, você pode procurar aí na internet, você tem cidades do Nordeste que estão cobertas de areia, já que estão sumindo, cidades menores, fora dos grandes centros, né? Já estão praticamente tomadas pelas areias, tá? Porque você tem
toda essa parte, tudo isso funciona como um todo e vai impactar como um todo esse meio aí. Então a tendência é aumentar. E as queimadas, as devastações, só aumentam essa capacidade de que desses meios fiquem desérticos, né? Acabe faltando tanto riqueza para o solo, para as novas plantas crescer, como os animais vão acabar saindo dessas áreas, procurando outras áreas, animais que são importantes dispersores de sementes, como pássaros, mamíferos e outros animais que vivem nessas regiões. A tendência deles é acabam vindo para a cidade, onde eles encontram alimento em grande quantidade, que é jogado fora, que é desperdiçado, e acabam deixando esses locais que estão sendo devastados de uma maneira sem cabimento, né, imensurável, e vai aumentando essa região, vai aumentando essa tendência aí, tá? Você vai ter aumentos de furacões, de tufões, de ciclones, devido a essas alterações climáticas. O Brasil, que é um país que não se tinha muitas ocorrências de furacões, de tufões, em regiões de Santa Catarina está tendo furacões, tá? E tudo isso acaba impactando direto pelo aumento da temperatura. As ondas de calor, regiões assim com temperaturas mais amenas, têm sofrido ondas de calor muito forte. Conversem com os pais, com os avós de vocês, peçam para eles os invernos rigorosos que tinha aqui em Palmas, tá? Os invernos que eram pesados aqui em Palmas, a neve que caía aqui constantemente. Olha como você teve essa diferença de temperatura com o passar desses anos, são poucos anos, tá? Então, regiões assim, a Europa, o verão europeu, por exemplo, tem se intensificado ondas de calor que acaba provocando morte de idosos e crianças. Porque, mas é só porque tá quente, liga o ventilador, liga o ar-condicionado. Não é isso daí, você tem uma falta de umidade no ar. Lembra que eu comentei com vocês a falta de umidade, ela dificulta muito o processo respiratório, as trocas gasosas que ocorrem no pulmão. Então, essas ondas de calor, elas acabam impactando na saúde das pessoas diretamente e dos animais também, porque vai faltar água para ele, vai faltar locais para eles conseguirem se refrescar, e isso gera um impacto normal. Nós sabemos, claro, que se tem as ações que acabam sendo feitas, né? Mas assim, a segunda proporção dos especialistas é que 40% das árvores da Amazônia podem desaparecer antes do final do século, tá? Caso a temperatura suba mais 2 ou 3 graus, você tem toda... mas é só 2 ou 3 graus, professor. Mas, pessoal, 2 a 3 graus pro meio ambiente é muito. Você aumenta a transpiração das árvores, você vai ter um índice menor de chuva, porque a transpiração está tão grande que o solo não vai conseguir reter umidade. 9 a 58% das espécies da Terra podem ser extintas nas próximas décadas, tá? A própria digestão dos bovinos, que faz com que o gás metano, né, o CH4, seja lançado na atmosfera, assim como o gás carbônico, que é resultado dessas queimas de combustíveis fósseis, né, acelera o processo do efeito estufa também. Então faz com que a temperatura no planeta aumente gradualmente. E a proposição, assim, a visão dos especialistas dos assuntos não é boa. Eles acham que até o final do nosso século aqui, o planeta vai sofrer um aumento de 2 até 4, 5 graus até o final do século, tá? Então, nesse ponto aí, você vai ter um impacto direto e muito grave no meio. Todos os anos, assim, áreas de 2.000 quilômetros quadrados acabam se transformando em deserto devido à falta de chuva. Olha o que a estiagem fez aqui, eu comentei com vocês já. Peçam, pessoal, a título de curiosidade, é sempre bom conversar com os pais, com os avós sobre isso. Quantos anos você não tem chuvas recorrentes aqui? Eu não lembro, faz muitos anos que eu não lembro, assim, de períodos de chuva, de chover uma semana, de ter aquelas chuvas ininterruptas uma semana. Lembro de um período assim, eu nem dava aula, isso
há 20 anos atrás, 18 anos atrás, trabalhava com gestão ambiental, com projetos ambientais e circulava muito de moto. Naquele período eu lembro que às vezes eu pegava assim nas viagens uma semana de chuva. Quantos anos faz que isso não ocorre mais? E isso acaba impactando diretamente nesse efeito estufa, nesse aquecimento global, porque essa taxa de transpiração que ocorre devido a esse aumento da temperatura nos pontos torna isso assim, torna a capacidade pluviométrica menor, porque aí você vai ter um menor acúmulo de água, né? Aí professor, você comentou na outra aula que a maioria das nuvens de chuva elas se formam nos oceanos. Sim, se formam nos oceanos. Só que daí vem aquela massa fria do oceano, chega nos limites do continente, você tem aquelas massas quentes gigantescas que são provenientes dessas queimas desses gases, e toda aquela água vai evaporar de volta lá, e não vai chover. Então, isso daí são impactos diários que acontecem, tá? E, consequentemente, está acabando impactando o nosso meio ambiente como um todo, tá? É claro que nós podemos fazer o nosso papel, cada um faz o seu, tá? Lembre-se de não se preocupar com o vizinho, se o vizinho está fazendo ou deixa de fazer, mas nós podemos fazer a nossa parte. Por exemplo, assim, as lâmpadas, se a gente trocar as lâmpadas convencionais pelas fluorescentes, que são mais compactas, tá? Em média, se deixa de gerar 4.000 quilos de dióxido de carbono ao ano, porque a queima dela é mais branda. Então, o aquecimento em torno dela e a queima de gases que ocorre em torno vai ser menor. As sacolas plásticas e embalagens, tá? Então, tentar trocar, sabe? Utilizar as sacolas biodegradáveis, vários mercados se utilizam desse ponto, né? Porque eu particularmente eu acho que teria que voltar como era. Eu lembro quando eu era pequeno que o pessoal do mercado colocava tudo em saco, né? Em saco de papel. E o saco de papel ele pode ser reciclável. Você dobra ele não quebrando muitas fibras, não amassando que se quebre as fibras, ele pode ser reciclável, tá? Mas muitos mercados estão optando por essas sacolas biodegradáveis que se estiverem em contato com o meio ambiente, elas conseguem se degradar mais rapidamente, tá? Então, com essa utilização, você acaba reduzindo boa parte desse lixo e isso acaba economizando no dióxido de carbono que é eliminado quando esse material for queimado, porque isso acaba indo para usinas, indo para indústrias recicláveis que vão queimar grande parte desse material. A reciclagem, tá? Se você reciclar pelo menos metade do seu lixo durante o ano, você vai estar deixando de emitir em torno de 1.000 quilos de dióxido de carbono anuais, tá? Então, a gente entende assim que o bom senso de cada um faz a diferença. Isso vai acabar impactando. E várias cidades assim, por exemplo, estão dando muitos exemplos assim de deixar o carro em casa, né, e procurar meios alternativos, ou agora que você tem o carro elétrico, moto elétrica, as bicicletas, tá, os metrôs que eliminam uma quantidade menor de gás carbônico, acaba auxiliando isso, né? Por exemplo, a Noruega foi considerada um dos países que mais investe em tecnologias alternativas para evitar diminuir os impactos do aquecimento global. Então é claro que isso depende de uma gama de pesquisa, mas o brasileiro, como bom brasileiro que é, né, muitas vezes você vê assim, para ir na esquina, para ir no mercado, que é 2 quadras de casa, ele tem que embarcar no carro para ir no mercado. Ele não pode ir a pé. Então, se você fazer uma média assim, a cada 10 quilômetros que é andado de carro, de ônibus, você tem 3 quilos de dióxido de carbono que é largado no meio. E se você não fizer isso, você vai ter uma menor emissão. É claro que isso sempre, pessoal, aquilo lá faz uma parte de um todo, né? Isso acaba fazendo, equilibrando como um todo. É claro que tem regiões que são mais afetadas que isso, tem regiões que são mais afetadas, como é o caso do Oriente Médio e o norte da África, tá? Que a previsão, tá? Que o aumento dos mares que são recorrentes desse aquecimento global,
Os cientistas esperam que até 2100, mais ou menos, o nível do mar vai aumentar entre meio metro a 1,5 metro e vai invadir essas áreas. Tá? Lá no sudoeste asiático, o Vietnã vai ser um dos grandes prejudicados pelo aquecimento global, porque grande parte das águas vai tomar conta dessas áreas, tá? Então isso impacta diretamente em todo o meio, tá? Certo, pessoal? Segue o material em anexo aí. Espero que tenham entendido, que tenham compreendido um pouquinho. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.